Então, para eu fazer um previsionamento de uma conta, eu venho dentro da janela de documentos de contas a pagar, inserir, tá? E agora sim eu vou cadastrar as informações que o sistema. Então, primeiramente, ele pede para eu cadastrar qual é a origem, ou seja, para quem eu vou pagar essa conta, se é por. Então, eu vou dizer que eu vou pagar essa conta para um fornecedor. Dessa forma, dentro do sistema ProBuey, essas empresas que a gente funcionários, tá? Então, eu venho aqui em fornecedor, ao lado eu vou escolher o cedente, ou seja, para quem eu vou fazer o pagamento, tá? Então, eu vou pegar aqui a JS Imobiliária, digamos que essa seja a empresa que eu pague o aluguel da minha sala, que é alugada, tá? E venho aqui em selecionar, certo? Aqui abaixo eu tenho documentos, e eu posso colocar de que forma que a JS Imobiliária me cobra para que eu possa fazer o pagamento a eles. Então, eu vou dizer que eu recebo um boleto bancário de débito, tá? Poderia colocar nota fiscal, enfim. O número deste documento eu não vou colocar agora, tá? Porque se eu colocar agora, as 12 parcelas do meu previsionamento vão ficar com o mesmo número de documento. Só que a gente sabe que mês a mês eu vou receber um boleto, né? E vai vir com um novo número. Então, eu não coloco o número do documento agora, eu deixo sem o número. E o mês a mês, quando eu for gerenciar as minhas contas, eu vou colocar, quando chegar o boleto, as informações adicionais, né? Então, eu posso o número do documento, ajustar valores, colocar a data que eu for fazer a quitação, a conta que eu vou fazer a quitação, certo? Então, aqui eu não preciso colocar o número do documento. Logo em seguida, a gente tem o histórico, ou seja, eu vou indicar para o sistema que pagamento é esse, né? Qual é esse vencimento? Então, eu posso tanto digitar a informação, ou eu posso clicar neste botãozinho ao lado e ele vai abrir já um pré-cadastro de históricos que eu posso criar aqui dentro do sistema, né? Então, por exemplo, estou falando do aluguel de sala. Então, eu já tenho aqui a informação, né, para eu não ter que ficar sempre digitando tudo. Então, ele já deixa aqui um histórico pré-definido, né, pagamento referente a aluguel. Mesmo buscando o histórico pré-definido, eu ainda posso digitar alguma informação a mais. Por exemplo, poderia colocar a sala, né? Ou poderia colocar mais alguma informação necessária para eu identificar qual é este pagamento, certo? Abaixo eu posso colocar a empresa. Então, aqui a empresa, o sistema ele permite que você trabalhe com mais de um CNPJ, com mais de uma empresa cadastrada. Eu poderia trabalhar de forma distintas mais de uma empresa. Então, assim, eu poderia indicar que o aluguel da sala 301 é da minha empresa 1. E a minha sala 305, por exemplo, seria a despesa da minha empresa 2. E eu poderia trabalhar de forma diferenciada todas as minhas despesas, certo? Depois eu posso gerar os. Então, aqui eu vou indicar para o sistema que essa minha despesa, que esse aluguel de sala é da minha empresa número 1, tá? Ou da minha empresa agência de. Eu consigo, através dos meus filtros, saber todas as despesas da empresa 1 e todas as minhas despesas da empresa 2. Tá? Se eu não colocar aqui qual é a empresa, futuramente eu não consigo tirar esses relatórios gerenciais. Que hoje eu tenha um CNPJ só cadastrado dentro do Publiway, eu já selecione ele, tá? Mesmo eu não tendo duas empresas cadastradas hoje. Se eu já ir preparando futuramente, se nós viermos a trabalhar com uma. Tá? Beleza. Depois aqui a gente vai colocar algumas datas que são extremamente importantes. Essas datas, elas vão direcionar, certo? Então, aqui eu tenho a data de lançamento, que sempre vai trazer a data atual, né? E eu vou
deixar a data que está, porque essa data de lançamento é a data que eu estou lançando esse provisionamento no sistema, tá? Então, é só para a gente indicar quando que eu cadastrei a conta aqui. Ao lado, eu tenho a data de emissão. Essa data de emissão, se eu já tenho o boleto do primeiro vencimento em mãos, eu posso colocar essa data. Tá? Se eu não tenho a fatura, né, ou o boleto desse primeiro vencimento, eu posso colocar uma data, por exemplo, dias antes do vencimento, certo? Então, por exemplo, se a minha conta vence no dia 1º de cada mês, né? Por exemplo, a minha conta de janeiro venceu dia 1º de janeiro. Então, eu posso colocar aqui dia, sei lá, 20, vou colocar aqui, ó, dia 21/12/2015, certo? Então, a data de emissão eu vou colocar com 10 dias antes da data de vencimento. E o vencimento vai ser dia 1/1, né? Que já passou, mas eu quero colocar o previsão do ano inteiro. Então, eu coloco ali o vencimento 1/1 de 2016 e ao lado eu posso colocar a conta. Que conta é essa? É a conta bancária, onde vai sair o dinheiro para eu fazer o pagamento. Tá? Então, aqui a conta, se eu já sei o número da conta dentro do sistema, eu posso colocar o número. Se eu não sei, eu clico no botão ao lado e vou procurar dentro do meu cadastro de contas qual é a conta que eu vou fazer o pagamento. Ah, mas eu não sei se lá em novembro eu ainda vou ter dinheiro nessa conta ou se eu vou tirar o dinheiro dessa conta para pagar, né? Já que eu estou fazendo provisionamento. Não tem problema, tá? Eu posso colocar uma conta aqui, que é habitualmente a conta que eu faço os pagamentos. Então, não tem problema, você não precisa colocar a conta agora, tá? Eu colocaria a conta se eu fosse trabalhar com todas os meses, né, fazendo pagamento da mesma conta, certo? Para facilitar lá na frente, não ter que colocar essa informação conta vencimento por vencimento. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, conta bancária 1 a 2 ou deixar. Agora, o valor. Esse valor aqui é o valor, eu vou colocar o valor total referente às minhas parcelas, tá? Então, por exemplo, eu não vou colocar, o aluguel da minha sala é R$ 1.000. Eu não vou colocar o valor de R$ 1.000 referente a uma parcela, eu vou colocar o valor referente às minhas 12 parcelas. Então, eu vou pegar lá a minha calculadora, vou calcular o valor da sala vezes 12 parcelas e vou colocar este valor aqui, certo? Então, eu vou colocar aqui um valor de R$ 12.000, referente a minhas 12 parcelas, tá? Lembrando, aqui é o valor bruto, é o valor total das minhas parcelas do meu provisionamento anual, tá? Eu não vou colocar aqui o valor individual do mês, certo? Abaixo, nós vamos definir qual é a condição de pagamento. 12 parcelas, tá? E aqui eu estou dizendo que a minha parcela são 12, né? Nossos vencimentos. Se o vencimento for fixo, eu vou definir aqui vencimento fixo, certo? E aqui embaixo eu vou colocar o dia que ele vence. Então, eu vou dizer que é dia 1º, tá? Se o vencimento não for uma data fixa, tá? Então, eu não coloco nada aqui. E aqui onde eu tenho intervalo entre as parcelas, eu vou dizer em quantos dias vence. Ah, vence de 30 em 30 dias, por exemplo, né? Ou vence de 20 em 20 dias. Então, eu não coloco o vencimento fixo e coloco aqui o intervalo entre as parcelas, ok? Como nossa parcela é de vencimentos fixos, né? Eu recebo um vencimento para o dia 1º, eu coloco aqui vencimento fixo e vencimento dia 1º, certo? Ok? Aqui eu tenho a informação do intervalo da primeira parcela. Qual é o intervalo da primeira parcela? É o intervalo da emissão para a data do vencimento, tá? Então, assim, como eu coloquei com 10 dias antes do vencimento, eu vou colocar que o intervalo da primeira parcela é de 10 dias. Porém, se eu tivesse cadastrado a data de emissão do meu primeiro vencimento, conforme veio no boleto, a emissão do meu boleto foi dia, sei lá, dia 15 do mês passado. Então, eu iria calcular do dia 15 ao dia 1º quantos dias forem e vou colocar aqui o intervalo da primeira parcela, tá? Esse intervalo da primeira parcela é o que vai gerar o vencimento do primeiro mês de forma correta. Então, eu preciso deixar ele certinho, tá?
Fazendo isso, eu já preenchi as informações necessárias para gerar os meus próximos vencimentos, certo? Então, agora eu vou pedir para o sistema gerar a minha conta, certo? Vou colocar aqui que o vencimento é dia 1º. E aqui abaixo, ó, eu tenho alguns botões. O primeiro está indicando que ele vai gerar as minhas parcelas. Então, é aqui que eu vou clicar para os parcelas. Cliquei aqui, ele pergunta se eu quero gerar as parcelas automaticamente, eu vou dizer que sim, tá? E aqui ele gerou as minhas parcelas, da primeira parcela até a 12ª, certo? Perceba que a primeira parcela, ela calculou o dia errado, deveria ser dia 1º e calculou dia 31, por conta desse meu cálculo aqui, ó. Tá? Então, se eu fizer essa geração de parcelas e perceber que alguma parcela ficou errada, eu posso desfazer, clicando aqui no botão de baixo, tá? Excluir todas as parcelas, sim. E aí eu posso fazer o cálculo novamente, tá? Vamos supor aqui que o vencimento agora, vou colocar dia 22 e vou gerar novamente. Tá? Agora sim, gerou as minhas parcelas de forma correta, todas com data no dia 1º, certo? E agora também eu posso perceber que a nossa parcela é de R$ 1.000, ele fracionou, né? O que eu coloquei ali 12 mil, ele gerou certinho aqui o valor mensal. E aqui nós temos um mês que a data do dia 1º vai cair no domingo, né? Mas eu não faço pagamentos no domingo. Então, dia útil. Aqui abaixo nós temos dois botões, um que ele vai colocar o vencimento para o dia anterior e o outro ele vai colocar para o próximo dia útil, certo? Então eu clico em cima do dia, que cai no domingo, e venho aqui na setinha, certo? Agora ele alterou para o dia 2/5, segunda-feira, certo? Aqui tem mais uma data que é no sábado. E aqui, ok. Agora, na segunda aba, eu vou colocar algumas informações a nível gerencial. Então, vem aqui na segunda aba de cobranças, tá? Eu posso indicar se o vencimento é uma previsão ou não, tá? Como essa minha fatura tem um valor fixo, eu não preciso colocar, que é uma previsão. E aqui eu vou colocar informações adicionais para que quando eu gerar as minhas parcelas, eu não preciso colocar essa informação uma a uma. Esses não são campos obrigatórios, porém, eles são certo? Então, aqui eu tenho forma de cobrança, tá? O que é a forma de cobrança? Eu vou indicar para o sistema como que eles me cobram isso, tá? Então, tem nota promissória, débito, boleto bancário, né? Cheque, depósito, enfim. Tipo de cobrança, tá? Bancária, carteira ou jurídica. E tipo de documento, tá? Que é o boleto bancário débito, certo? Aqui embaixo a gente tem informações do desconto, multa e juros, que a gente poderia colocar essas informações nas instruções do boleto, né? Então, quando eu coloco a informação aqui, quando no mês eu for fazer o pagamento, se der algum problema, eu posso o sistema já vai calcular para mim automaticamente, certo? Então, assim, colocar desconto, multa e jura aqui, todos os meus boletos, eles já vão aparecer com essa informação, ou seja, todos os vencimentos já vão aparecer com essas informações. Então, se por acaso eu pagar com atraso, o sistema já vai calcular os juros e a multa, não precisa ficar calculando para fazer a quitação, tá? Não é um campo obrigatório. Tá, Josi, a gente não paga nunca em atraso, a gente negocia quando passa do vencimento, então não precisa colocar. Eu vou colocar se por acaso eu considerar importante, né, colocar as instruções de boletos aqui, tá? Depois a gente tem aqui o rateio, tá? O rateio é um campo extremamente importante dentro do sistema para geração dos relatórios. O que acontece? Esses rateios aqui, eles nos trazem o demonstrativo e um centro de custo, tá? Que pode ser trabalhado por você na agência. Se eu vier aqui inserir, ele vai trazer aqui o demonstrativo. Como eu estou falando de despesa, eu vou minimizar a minha raiz de receitas e vou
deixar aqui as minhas despesas. Então, eu vou indicar para o sistema que tipo de despesa é essa, tá? Porque futuramente eu posso gerar os relatórios onde me indique todas as mês que eu mais gastei com esse tipo de despesa. Então, depois a gente pode gerar os relatórios de fluxos de caixa, tá? Através desse demonstrativo, através deste rateio. A gente sempre orienta que vocês façam conhecimentos o nosso rateio de contas, tá? Então, aqui eu vou procurar onde que está a minha despesa referente ao aluguel de sala. Então, no meu demonstrativo, na minha raiz, eu tenho despesas de diretoria, que não é o caso, despesas financeiras, que são com impostos, né, e tarifas, que não é também, de comunicação, que também não seria, e aqui o aluguel, tá? Então, tem um aluguel aqui, já pré-definido, onde eu vou selecionar e indicar para o sistema que 100% desse R$ 1.000 mensal é do aluguel da minha sala. Depois eu vou inserir abaixo o centro de custo, ou seja, eu vou indicar para o sistema qual departamento que me traz essa despesa, qual parte da agência, né, da sala, eu posso colocar para o administrativo financeiro, porque eu entendo que o administrativo financeiro seja uma despesa comum, geral, de toda a agência. Alguns departamentos dizer que, sei lá, 50% desse custo de despesa do aluguel de sala é do departamento de ação, 3% é do atendimento, 1% é do financeiro. Então, assim, algumas agências dentro de custo, indicando cada departamento qual é o gasto dele, certo? Gente, né? Então eu poderia colocar que essa conta, por ser uma despesa comum, né, que todos usam, eu coloco para o administrativo financeiro, tá? Agora, por exemplo, se eu fosse colocar aqui uma compra, a gente parcelou em 3 vezes, então ao invés de eu colocar para o administrativo, eu poderia colocar que essa despesa que é um computador específico para a criação, tá? Então é uma questão de tá? Ok? E aqui está o rateio do aluguel de sala. Então, fazendo esses preenchimentos, né? O meu cadastro já está pronto. Eu vou agora dar um OK e o sistema vai gerar as minhas parcelas. Então, alterar o vencimento igual ao da última parcela, o sistema está perguntando se eu quero deixar esses vencimentos que eu alterei a data do final de semana útil, se eu quero deixar igual ao vencimento da última parcela. Eu vou dizer que não, já que eu alterei a data, né? E agora sim o sistema gerou o meu parcelamento anual, tá? Referente ao aluguel de sala. Aqui eu só vou ter o demonstrativo de que eu gerei um documento, tá? Nessa janelinha aqui, ele não vai aparecer o meu parcelamento, ele não vai aparecer todas as parcelas. Dentro da janela de documento de contas a pagar, eu apenas crio um documento. Dessa forma, eu posso fechar essa janela e agora eu quero saber onde que foi parar aquelas 12 parcelas. Então, vem contas a pagar, vencimentos, tá? E aqui eu vou colocar, quando eu abro a janela de vencimento de contas a pagar, automaticamente o sistema traz os vencimentos a um mês, né? Que vencem, que vão as datas de vencimento de um mês, tá? O que vão vencer em um mês. Então, se eu quiser visualizar todos os meus vencimentos, eu clico ao lado e vem aqui todas filtradas, tá? Então, ele vai trazer todos os
Então, tá aqui, ó, meu provisionamento JS Imobiliária, o primeiro vencimento que já venceu, e os próximos aqui, ó, 1/2, 5/2 e assim por diante, tá? Todos os meus vencimentos daqui para frente. Então, o que nós fizemos agora? Aqui nós vamos visualizar todas as despesas da agência. Então, eu tenho aqui, ó, a empresa que fornece luz, a empresa que fornece água, né? Todos os nossos fornecedores a gente vai encontrando aqui. Então, é aqui que eu faço o meu gerenciamento, onde eu vou quitar as contas, onde eu vou ratear as contas minhas contas. Eu venho no botão de filtros e posso colocar por data. Por exemplo, eu quero todas as minhas contas que vencem em janeiro para eu fazer a quitação. Então, eu venho 1/1 até 31/1. Estão aqui todas as minhas despesas mensais em janeiro. Eu tenho aqui aluguel de sala, tá? Tenho outros 2 aluguéis de sala e também tenho pagamentos de repasse de fornecedores, tá? De veículos. Se eu precisasse fazer a quitação da minha aluguel de sala, do meu aluguel de sala, ele já está rateado, tá? A coluna D é do rateio. A coluna F é de faturamento, ou seja, sempre que eu tiver uma conta aqui, um vencimento cadastrado aqui, que na coluna F ele tiver esse ícone verde, ele indica que é um previsionamento. Eu não lancei essa conta direto aqui, ela veio lá da minha janela dos documentos de contas a pagar. Tá? Então, se eu vier aqui ó, em consultar o faturamento, eu vou visualizar que eu tenho 12 parcelas referente a esse vencimento, tá? O valor total é R$ 12.000, o valor que já foi pago e aqui o valor total, ok? Agora, quando é uma conta que não tem, ele nem habilita o meu consultar faturamento. Essa conta aqui, na coluna Q, ela tem um reloginho indicando que a conta está vencida. Era para eu ter pago dia 1º/1 e ainda não foi quitado. Todas as contas que ficarem com o relógio estão vencidas. As contas que forem pagas, elas vão aparecendo esse ícone aqui, que é como se fosse uma moeda amarela, indicando que já foi feita a quitação desta conta. Certo? E a coluna M é a coluna de marcação, onde clicando 2 vezes na conta, ela vai ficando marcada, certo? Eu vou fazer a quitação das minhas contas, né, já que eu já fui lá no sistema. Eu venho aqui no botãozinho de quitação, tá? Simples, tá? Como nós já havíamos cadastrado as informações, né, como número de conta, tudo certinho, ele já veio automático aqui pra gente, né? Então, eu vou colocar o quê? A data de quitação. Então, essa data aqui, por padrão, ela sempre vai trazer a data atual. E essa é a data de quitação, a data que eu estou quitando esse valor, certo? Então, ele traz por padrão a data atual. Se eu quitei ontem, por exemplo, ou se eu de fato quitei no dia 1º, conforme era o vencimento, então eu preciso colocar aqui, que eu quitei dia 1/1, tá? Eu tenho que colocar a data conforme eu fiz no banco, conforme aconteceu no banco, tá? Então eu vou colocar aqui, que a quitação foi dia 1º, foi R$ 1.000 mesmo, e eu fiz a quitação na minha conta 2, na minha conta bancária 2. Histórico ele já trouxe, tá? Aqui eu coloco algumas informações adicionais, caso eu considere importante, como eu já falei, né? E aqui, ó, eu vou colocar o número do documento que eu falei para vocês que nós não iríamos colocar lá no documento, porque mês a mês essas contas vêm diferente, tá? Podemos baixar com data da fatura do futuro? Pode baixar com. O que não é o ideal, tá, Newton? Porque assim, eu tenho que fazer exatamente conforme aconteceu. Então, vai que eu faço a quitação com data do. Eu acabei não quitando, né? E aí fica diferente do que realmente aconteceu, tá? Então, o ideal é que a gente coloque a quitação conforme aconteceu no banco, tá? Então, assim, ele permite que você coloque com uma data futura, certo? Por exemplo, assim, eu tenho 2 datas quando eu for fazer uma quitação que eu posso
do sistema, que é a data da quitação e a data da compensação no banco, tá? Então, são duas datas diferentes que eu preciso preencher no sistema. Qual é a diferença? A data de quitação é quando, de fato, quando eu quitei, eu quitei essa conta. E a data de compensação é quando ela compensou no banco, tá? Então, assim, um bom exemplo disso é um cheque pré-datado. Quando eu recebi o cheque há 10 dias, então ele não compensou no banco ainda, ele vai. Tá? Então, assim, a data de quitação foi no dia 1º, mas a data que compensou no banco, a data que ele descontou o meu cheque no banco, foi só no dia 10. Certo? Então, assim, eu tenho uma data futura, sim. Eu quitei no dia 1º e compensou no banco só no dia 10 do 1. Tá? Então, isso é muito importante. A Josi, a gente fez um DOC ou uma transferência e eu quitei hoje, eu fiz a transferência hoje, mas o dinheiro só movimentou na minha conta ou só vai movimentar a minha conta amanhã. Então, eu quitei hoje e compensei no dia seguinte. Queremos trabalhar com 2 dias de antecedência na conta a pagar. Você pode conseguir, tanto para frente quanto para trás. Por exemplo, hoje é dia 19, eu quero fazer a quitação dia 22. Ele permite que eu coloque dia 22. Ó, tá? Ele permite que eu faça pagamento dia 22. Ó, último pagamento dia 22 do 1. Certo? Beleza, então fiz a quitação da minha primeira conta, posso fazer a quitação das demais contas também, tá? Ah, mas eu fui lá no banco e paguei todas essas contas juntas, eu preciso ficar quitando uma por uma? Tá? Eu posso selecionar, eu posso marcar as minhas contas e fazer uma quitação que nós chamamos de quitação múltipla, ou seja, agrupar e fazer um lançamento só na minha conta bancária, tá? Não, voltou? Beleza. Então, eu vou fazer uma quitação múltipla, tá? É onde eu marco os meus itens, certo? Venho no botão de quitação e o sistema vai me perguntar se eu quero quitar a conta selecionada ou a marcada, tá? Selecionada é essa que fica na cor azul, é um item só que eu selecionei. Marcada são os 3 itens juntos, que tá com esse íconezinho na coluna de marcação. Então, eu vou escolher que eu quero quitar as contas marcadas, tá? E ele está dizendo que tem vencimentos com datas diferentes e vencimentos que estão sem rateios, né? Eu vou dizer que sim. Ele vai me mostrar quais são as contas que estão sem rateio, eu posso fechar. Então, assim, ele não vai permitir que eu faça uma quitação rateio nas contas para poder fazer uma quitação múltipla, tá? Ok? Então, aqui eu vou fazer um filtro, tá? Maior e eu vou pegar aqui, ó. Umas contas antigas, tá? Que tem o rateio para a gente fazer a quitação múltipla para vocês visualizarem como funciona. Então, eu tenho 3 contas que eu marquei. Deixa eu pegar outra aqui. Tá? 3 contas marcadas com rateio. Então, eu venho em quitação, marcadas, e ele vai trazer assim para mim, ó. As contas, né? Os valores individuais e aqui ele traz o valor total, a soma desses valores, indicando que eu estou fazendo uma quitação, estou lançando esse valor dentro da minha conta bancária, tá? Aqui eu vou indicar qual é a conta bancária que eu quero que saia esse dinheiro. Aqui na referência, ele não vai colocar mais para a gente qual é o histórico, tá? Agora ele vai botar a soma dos valores que eu estou quitando, certo? E eu faço o mesmo procedimento, coloco essas informações aqui. Se for um cheque, eu posso colocar portador e nominal, se for pré-datado ou não, tá? E coloco a data de quitação. Então, venho aqui, dou um OK e o sistema já traz as minhas 3 contas marcadas quitadas. Tá? Então, eu não preciso quitar quando eu vou ao banco, eu faço vários pagamentos, né? Eu não preciso vir aqui no sistema. Quitei de forma errada,
né? Quando eu faço uma quitação simples, tá? Quando eu fiz uma quitação simples, eu tenha quitado errado, deixa eu fazer essa quitação de forma mais simples, tá? Quando eu faço uma quitação múltipla, então vamos ver como funciona isso. Por exemplo, essa conta selecionada, eu quitei ela individualmente sozinha. Eu selecionei e fiz a quitação. Agora, para eu desfazer essa conta, caso eu tivesse quitado a conta errada, no banco e paguei a fatura de dezembro. Aí aqui no sistema eu me enganei e baixei a fatura de janeiro, certo? Ele vai indicar o valor que foi quitado, tá? Ele indica que essa conta está quitada, valor, as datas, né? E eu apenas vou excluir esse lançamento. Então, vem inserir e excluir, tá? Então, eu fecho e a conta volta a ficar em aberto, tá? Quando eu faço uma quitação, eu indiquei para vocês que a gente seleciona a conta bancária onde vai ser feito esse pagamento, né? Tá? Quando eu faço uma quitação com mais de um item, que foi esse caso aqui, eu não consigo baixar, ou seja, não consigo fazer quitação vindo apenas do botão de baixas. Tá? Ele não habilita o botão de excluir. Por quê? Porque quando eu fiz uma quitação múltipla, o sistema entendeu que eu fiz um lançamento único dentro da conta bancária. Então, eu não fiz três lançamentos de 200, outro vencimento de 200 e outro de 1.000. Tá? Ele fez um valor total, ele lançou total R$ 1.400. Então, por isso, eu não consigo excluir dentro do botão de baixas uma quitação múltipla. Dessa forma, caso eu tenha feito alguma quitação errada de um desses vencimentos, eu preciso localizar. Então, desse meu valor de R$ 1.400 que eu quitei hoje, tá? Eu preciso localizar ele dentro da minha conta e excluir ele de lá para os meus vencimentos ficarem em aberto novamente, tá? Então, assim, eu vou entrar na minha conta financeira, dentro de contas, selecionar a conta onde eu fiz o pagamento. Dentro tem o botão de lançamentos, tá? E aqui está o valor de R$ 1.400, que está no dia 19/1, que foi hoje, né? E agora sim, aqueles meus vencimentos voltem a ficar em aberto novamente. Então, eu venho aqui em alterar. Primeiramente, eu preciso tirar que ele foi compensado, ou seja, eu tenho que indicar que não aconteceu essa movimentação bancária. Faço essa movimentação bancária, eu tiro o que foi compensado do banco e dou um OK. Agora eu venho no botão de excluir. O sistema vai perguntar se realmente eu quero excluir esse lançamento. Eu vou dizer que sim. E se eu quero gerar um relatório que indique quais foram as contas que vão voltar a ficar em aberto, tá? No caso, como eu fiz uma quitação com apenas 3 itens, fica fácil eu voltar lá nos meus vencimentos e selecionar novamente quais foram. Eu posso pedir para o sistema gerar um relatóriozinho indicando, tá? Dessa forma que, como não preciso, que são só 3 vencimentos, eu vou dizer que eu não quero. Automaticamente, já saiu daqui dentro do meu lançamento da conta esse valor, tá? Então, eu posso fechar essa janela e voltar nos vencimentos. As contas estão em aberto e atrasadas novamente, tá? Faça as quitações bancárias e que eu. Então, caso a gente faça alguma coisa errada, quite um vencimento, né, errado, ou uma data errada, ou um valor errado, ou precise ajustar
né? Então, por exemplo, um vencimento já quitado, como esse daqui, eu não consigo mais alterar a informação, né? Então, o sistema ele não permite mais que eu faça o ajuste das informações, ele não permite mais que eu faça isso. Para eu poder fazer algum ajuste dentro desse vencimento, eu preciso deixá-lo em aberto novamente, e aí sim, faça os ajustes necessários e volte aqui. Tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida aqui? Ok, tranquilo? Então vamos continuar, tá? Então aqui, a quitação de contas, certo? Por exemplo, aqui essa conta aqui da Rede Globo, ele é um vencimento que eu vou repassar o valor para um veículo. O que acontece hoje bastante dentro das agências é trabalhar com aquele tipo de faturamento líquido contra agência, que é quando eu cobro tudo do cliente, seguro que corresponde à agência, que são os honorários e as. Dessa forma, eu tenho aqui um exemplo, né, que é um pagamento que eu devo fazer para a Rede Globo. A Rede Globo, eu preciso saber, o cliente já me pagou, né, já pagou o vencimento que corresponde a esse pagamento. Então, eu posso vir aqui nesse botão abaixo de contas a receber e verificar se o cliente já nos pagou. Olha, o cliente ele não nos pagou, então eu não posso ainda pagar o meu veículo, eu não posso pagar a Rede Globo. Por que eu sei que o cliente não pagou? Porque a minha conta a receber, o meu vencimento de contas a receber relacionado a este pagamento está indicando que está em atraso, certo? Então ele fica em atraso aqui para mim também. Depois eu tenho o documento de contas a pagar, ou seja, aqui o sistema indica como foi gerado este parcelamento, né, ou esse vencimento, tá? E aqui eu tenho meu botão de filtros, onde eu posso brincar à vontade, né, querendo identificar as minhas contas. Então eu posso verificar os meus vencimentos. Eu quero tudo que foi quitado no ano passado, entre 1 de 2015 a 31 de 12 de 2015. Eu quero saber todos os meus vencimentos, quanto que nós pagamos ano passado. Então, eu dou um OK e vai trazer todas as minhas contas quitadas no ano passado, tá? Aí eu quero saber tudo que foi quitado ano passado, tá? Que foi só de serviços internos, ou seja, que foram de despesas da própria agência. Então, eu dou um OK, tá? E vai aparecer aqui todas as despesas do ano passado. Se eu clicar aqui abaixo, né, nessa linha aqui, ele vai trazer para a gente o total pago e o saldo, que ainda resta pagar, tá? Então, o botão de filtros, ele vai facilitar bastante para a gente, ele vai trazer para a gente bastante informações. Então, como eu falei para vocês, quando eu cadastro a empresa, né, nos meus vencimentos, eu posso depois gerar o relatório da empresa 1 ou da empresa 2. Então, eu quero saber todas as despesas da agência, né? Então, eu tiro aqui que é de serviços, tudo que é despesa da agência, tá? Correspondente ao meu CNPJ 1 e dou um OK. Aí ele vai trazer, tá? Agora eu quero tudo que for correspondente à minha empresa 2. Aí ele vai trazer aqui para mim. Como eu não tenho cadastrado, ele trouxe a janela em branco, tá? Então, o filtro, ele vai trazer para a gente as informações de acordo com aquilo que a gente veio trabalhando, tá? E aí, sim, baseado nisso, eu posso gerar enquanto a gente está só vendo contas a pagar, como trabalhar dentro da janela de contas a pagar, ok? Certo? Beleza. Então, além de eu trabalhar com parcelamentos, né, com contas que eu lancei, também posso lançar faturas únicas dentro do sistema, tá? Então, eu venho aqui inserir, por exemplo, comprei um computador que é para criação. Então, eu vou colocar aqui fornecedor,
tá? Vou lançar um vencimento único, ok? Vou pegar aqui meu fornecedor F, como se fosse, sei lá, a empresa onde eu comprei esse computador. Vou colocar o valor desse pagamento. Então, vamos supor que eu paguei R$ 2.000 nesse computador, tá? A data do vencimento que eu vou pagar, então, eu fiz para 30 dias. Então, vai vencer no dia 19/2. Eu estou lançando esse vencimento hoje, dia 19. E o mês de referência, ou seja, eu vou pagar mês que vem, mas eu comprei nesse mês. Então, a referência é o mês atual, tá? Tipo de serviço, então eu vou deixar outros, porque ele corresponde a despesas da agência. Se fosse um trabalho proveniente de produção, veiculação ou mídia, né, eu poderia colocar aqui, tá? Mas como é despesa da agência, eu deixo como outros. E o histórico, vou colocar aqui, compra de computador para a criação, por exemplo, né? Você vai colocar a nomenclatura utilizada. Empresa 1, tá? E aqui embaixo eu não vou colocar nada, porque eu essa minha despesa, ela não corresponde a um trabalho. Sim, ela não tem job, cliente, nada disso, né? É uma despesa da agência. Na segunda aba, que é de faturamento, eu vou colocar número de parcelas, tá? A emissão, quando foi emitida a nota fiscal, o documento, tá? Foi nota fiscal. Aqui o número dessa nota, certo? O banco onde nós vamos fazer o pagamento, tipo de cobrança bancária, a conta onde nós vamos pagar, que vai sair o dinheiro da minha conta 2, e a forma de cobrança que veio um boleto bancário. Tá? Aqui são aquelas instruções que vem no boleto que eu posso colocar caso eu venha fazer a quitação com desconto ou venha fazer a quitação com multa e juros, o sistema já calcula para a gente. E o nosso querido e amado rateio, que eu não posso esquecer, eu vou indicar que tipo de despesa é essa. Então, eu minimizo a minha árvore das despesas e vou procurar onde que está essa despesa. Não é despesas financeiras, não é despesa com comunicação. Vamos localizar aqui, ó, material de escritório. Tá? E qual é o departamento que trouxe essa despesa? Neste caso, eu posso direcionar direto ao departamento para onde vai esse computador, que é a criação. Fazendo isso, a minha conta está lançada. Simples assim. Tá? Então, o cadastro das informações é muito simples dentro do sistema. Você vai cadastrar todas as empresas, vocês, inclusive Receita Federal, funcionários, prefeitura, banco, todas essas empresas que vai sair esses valores, né? Integradas, qual é o banco? Hoje a gente trabalha com a emissão de boletos bancários, tá? Para alguns bancos apenas, que seria Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e, se não me engano, Banrisul. Tá? Então, esses bancos que eu citei, nós conseguimos gerar um arquivo de remessa, tá? Você já pode gerar os boletos para os clientes. Se tiver com algum problema, ele vai te passar a mensagem, ó, deu um erro aqui, a mensagem é essa. Aí nós vamos tratar essa mensagem, esse erro. Então, aqui a gente viu essa parte de contas a pagar, tá? Ele é bem simples, bem bacana. Tem uma forma de você fazer isso, tá? É vindo no botão de filtrar, tá? Então, por exemplo, eu vou chegar na agência, eu quero saber tudo que eu tenho para pagar hoje, né? Então, eu venho aqui na janela de contas a pagar, eu faço um filtro para que apareçam todas as minhas contas e coloco aqui no filtro vencimento hoje. Então, eu coloco 19/1. Certo? E dou um OK. Aí ele vai trazer aqui apenas as contas que vencem hoje, tá? Mas eu não consigo, tipo, mandar um alerta, já abra com essa informação, tá? O sistema ele vai trazer padrão as contas que a vencer em um mês. Então, ele vai sempre trazer por padrão as contas que vão vencer em um mês, tá? Se eu quiser direcionar o dia, né? Tudo que eu vou pagar hoje, aí eu tenho que fazer o filtro aqui, que aí o sistema vai trazer o que eu pago hoje.
E também assim, hoje eu já quitei as minhas contas, eu quero saber o que eu vou pagar amanhã. Então você vai sempre colocando a data do vencimento. Ah, tudo que eu tenho para pagar no dia 20, aí você pode colocar. Tá? Então, o filtro que vai direcionar as suas informações. Então, da nossa parte seria isso. Eu agradeço o e-mail para a gente está à inteira disposição de vocês, tá? Então, obrigada, agradeço bastante a atenção de vocês, a disponibilidade. Obrigada, tchau, tchau e um ótimo dia. Até mais.